Você jubilou, não jubilou? Já. Já? Não, não. Não? Nós estamos aqui Eu não quero no jubilar. presbitério de Franca, na Igreja Central, recebendo o sino do Oeste de São Paulo. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui com o presidente do sínodo, que conduziu os trabalhos, a abertura, e entregou, agora ficou como vice-presidente, reverendo Douglas Zborowski. Esborov. É uma alegria muito grande, reverendo, e nós vivemos um momento muito delicado, né, sobre pandemia. Você como pastor, como presidente do sínodo, a cabeça das pessoas faz uma mexida grande, né? Foi, querido, um Como tempo é que foi? difícil, né? Irmãos, foi um tempo difícil, não é? Para todos nós, não só para a minha vida pastoral como crente, mas para as igrejas, tanto do presbitério de Araraquara, Ribeirão Preto e Franca, que são os presbitérios que compõem o Sínodo do Oeste de São Paulo. Um tempo difícil, né? Quase 2 anos aí que nós recebemos a notícia da pandemia, né? Pelo menos um ano inteiro completo, 1 ano e meio inteiro completo já, de toda essa pandemia que não só assolou o Brasil, mas todo o mundo, não é? E que nesses tempos nós tivemos que tomar algumas decisões, até mesmo em questão de obediência aos nossos governantes, né? Não necessariamente decisões que nós aceitamos no primeiro momento, como crentes que somos, mas por obediência nós tivemos que tomá-las, de igrejas fechando, igrejas tendo que se reinventarem, né, no sentido de manter os nossos irmãos crentes conectados com Deus durante a semana, pregar de frente para máquinas filmadoras, não é? Como estou fazendo com o Novo Modo aqui nesse momento histórico aqui, mas tempo difícil, né? Tempo em que nós tivemos que enfrentar isso, mas a bênção do outro lado de nós termos a convicção de que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja, nos acompanhou nesses tempos. O sínodo nesse período teve seus impedimentos ocasionados exatamente pela questão da pandemia. Nós não tivemos como regionalmente fazermos algumas coisas mais intensas nas atividades com os nossos presbitérios em decorrência da própria pandemia. Porém, a Igreja Presbiteriana do Brasil não parou nesse tempo todo. O pastor, houve a necessidade que se chama adaptação, né? O escritor Euclides da Cunha diz que viver é adaptar-se. Sim. O ser humano precisa de aprender a se ajustar. Sim. Nos momentos, né? Sim. A gente tem um corpo de criança, depois de adolescente, de jovem, de adulto, depois de idoso. Eu já tive um corpo normal, num certo sentido, depois eu tive um acidente, eu fiquei paraplégico e tive que me adaptar. E você vai se ajustando, né? E buscando um caminho melhor. Sim. O que você notou de positivo? Eu vou só dar um colorido sobre o aspecto da comunicação na mídia. Sim. Foi um avanço muito grande, porque surgiram muitos talentos aí. Sem dúvida. Né? Isso aí foi importante, né, nessa adaptação. Sem dúvida. Eu acho que, de certa forma, querido, a pandemia nos empurrou, né? Empurrou. Para a gente tomar algumas decisões que nós nunca, acredito eu, na normalidade faríamos, que é exatamente termos esses trabalhos de maneira conhecida online, né? Pelas plataformas que se dispuseram a nosso favor nesse sentido, e que de certa forma isso traz uma amplitude da mensagem da igreja bem considerada do que nós estávamos, por exemplo, no ano de 2019. Nós sabemos que quando nós usamos essas plataformas, nós não ficamos presos somente a um grupo ali restrito, mas isso atravessa fronteiras, né? Nós temos experiência lá na nossa igreja local em Ribeirão Preto, de várias pessoas na nossa nação brasileira, ou até mesmo de outros países, se conectando ou para assistir aquilo que estava já gravado, ou para assistir o que estávamos ao vivo online, porque a igreja teve que fazer essas coisas. E nós tivemos que, de fato, querido, passar por essa reinvenção, né? Eu acho que essa reinvenção foi uma reinvenção saudável, não é verdade? E acredito que muitos dos nossos pastores, quase que a maioria deles, conseguiram fazer isso. Algo muito curioso,
que a gente viu em alguns momentos que igrejas mais distantes, com menos recursos, né, que a gente sabe que existe nesse cantão brasileiro de 220 milhões de habitantes, né, nosso território imenso, tive a oportunidade de várias vezes contribuir na inscrição de um canal do YouTube, porque naquela época os irmãos precisavam atingir um número limite para as transmissões conseguirem serem realizadas, e a gente vê essa parceria dos irmãos da igreja sempre do lado dando um cliquezinho para que a igreja tivesse a condição das suas transmissões. Eu acho que isso foi tremendamente importante, eu acho que contribui inclusive para que o Evangelho atravessasse fronteiras não só da igreja local, como nós trabalhamos as nossas programações, mas alcançar aí todo o território nacional. Pastor, então, coisas que vieram para ficar. Vieram para ficar, certamente vieram para ficar. Muitos projetos nasceram nesse período para ficar mesmo. A igreja, ela ganhou uma força que, na comunhão, você falou hoje na mensagem sobre o calor humano, você vê a ovelha, né? Para quem você está pregando, você tem a limitação de como se fosse uma frieza, mas depois você perceber que aquela mensagem, como a mensagem que você deixou hoje, vai ser assistida por muitas pessoas, sim, certo? E vai ficar aí para anos e anos, né, acompanhando esse trabalho e ficando como registro histórico, como que a igreja agiu, reagiu diante da calamidade. Sem dúvida. Pastor, eu fiquei muito contente. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do seu ministério. Você é pastor da igreja de Ribeirão Preto. Começou o trabalho aonde? Estudou aonde? Vamos lá. Eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia. Fiz um curso externo de teologia, me formei em 1991. Não fui para o Ministério Tempo Integral nessa época, fui trabalhar com meu pai. Deus, acredito que nesse período histórico, deu corda para que eu percebesse exatamente que em um determinado tempo ele ia puxar toda essa corda de novo, né? Então em 2001 eu decidi ir para o Ministério de Tempo Integral, realizando um trabalho de revitalização de família segundo as Escrituras. Tanto eu e minha esposa fomos chamados para isso. Então em 2001 eu era presbítero ali na Igreja Presbiteriana em Araraquara, e nós tínhamos um trabalho de pregar para casais, conferências de casais, enfim. E nesse período todo nós fomos sendo conhecidos pelo presbitério de Araraquara, quando em 2011 saiu um pedido meu de licenciatura ainda, né? Alguns presbitérios aceitavam essas propostas vindas das igrejas. Então em 2011 eu trabalhei todo um projeto pelo próprio presbitério de Araraquara, com 3 matérias, para que o presbitério ministrasse na minha vida. Em 2012 eu fui licenciado, em 2013 eu fui ordenado pastor presbiteriano pelo presbitério de Araraquara, em janeiro de 2013. Mas eu estou assim no ministério desde 2001, e antes disso eu trabalhei um pouquinho com os ministérios da Palavra da Vida de tempo parcial, né, porque eu tinha meu próprio sustento, meu próprio emprego. Então nós trabalhávamos com campanhas evangelísticas, na época com o Ministério de Palavra da Vida em Atibaia. Hoje eu sou pastor na Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto. Depois da minha ordenação em 2013, eu fiquei um ano ali em Araraquara cuidando de uma congregação de bairro, no SECAP. Depois eu fui ser pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana em Votuporanga, nos anos de 2014 e 2015. E desde 2016 eu sou pastor eleito efetivo da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, São Paulo. É uma história bonita, a história da igreja de Ribeirão Preto, né? Sim. A origem está ligada à Franca, porque o reverendo Júlio Andrade Ferreira foi um dos fundadores lá, o início do trabalho lá, e tem uma história tão bonita. Tem até um livro que ele comenta sobre isso, que estava na revista teológica do seminário. Não sei se você conhece esses artigos. Ouvi falar da revista, não conheço. Então eu vou trazer à tarde aqui uns livros para vocês, manuseado do reverendo Júlio Andrade Ferreira, porque é ali que ele estudou, ele também se decidiu. E muitos desses relatos estão no livro Pioneiros, né, do reverendo Alderi. Nosso historiador aí da igreja. Vale a pena os irmãos consultarem esses livros históricos. E eu vou trazer o apóstolo de Caldas hoje, né?
para deixar aí alguns alunos, Joia. colegas aí. Muito bom. O pastor, ministério, desafio constante. Sim, querido, o ministério é um desafio constante. Eu digo que a vocação pastoral, com todo respeito às outras vocações, né? Eu acredito que a vocação pastoral é a maior vocação deste mundo, porque não necessariamente tem a ver com as coisas circunstanciais dessa vida, mas tem a ver com a eternidade da vida das pessoas. É por isso que eu acho que ela é a maior vocação do mundo. Pastorear o rebanho de Deus em Cristo Jesus, que foi pago por um alto preço de sangue, irmãos, é de grande responsabilidade. E uma correção aqui, o reverendo vai entender o que eu vou dizer. Por vezes eu ouvi assim, ministério adoece, né? Ministério traz uma série de... Eu acredito que o ministério só traga doenças e grandes dores quando nós, vocacionados, não estamos obedecendo e cumprindo a rota que o nosso Supremo Pastor determinou. Enquanto a gente está na trilha certa, ministério é uma bênção, ministério é uma delícia, tem suas tristezas, tem suas lutas, tem suas angústias, mas não se compara com as delícias de sermos pastores. Que coisa boa você falar aí. Pastor, me diz aqui o registro da sua esposa e seus filhos. Minha esposa é a Luciana, né? Sou casado com ela já há 29 anos, tenho 3 filhos, o Pedro mais velho, que inclusive é aluno do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, está lá cursando bacharel em Teologia, casado com a Ana. Eu tenho um filho do meio, o André, que está com seus 15 anos, e a Lia, que nesse mês de julho completa 12 anos de idade. O tempo faz a gente ficar velho, sei lá. Eu estou falando, você está falando dos seus filhos, eu estou com uma neta fazendo o 3º ano de medicina em Araraquara. Olha! Benção. Já pensou? Fazer... Meu filho se casou agora no final do ano. Ele está cursando lá o seminário em Campinas, está no 3º ano, casou agora com a Ana. A gente vai, a vida é assim, vai deixando esse legado gostoso. Que o mais velho meu, ele é médico em Pirassununga, ortopedista, já com 40 e poucos anos, e a gente vai lutando. Eu estou fazendo questão de registrar, porque além da gente estar registrando uma bela história, eu também quero fazer a minha história juntada, porque eu sou pastor aqui Franca e registrando esses momentos aqui nesta igreja que está próxima de fazer 100 anos. Amém. Né? Pastor, muito obrigado pela sua querido. direção e foi ótimo conhecê-lo e poder fazer esse registro. Vai ficar na Memórias e Vidas, que é o canal nosso no YouTube. Amém. Vou lá segui-lo. Depois me dê o endereço para eu ser um seguidor. Um abraço. Amém. Muito obrigado. Obrigado.